Olá, Filmmaker! Na aula de hoje sobre o DaVinci Resolve Fusion, a gente vai aprender como criar textos em 3D. Essa é uma aula de duas partes. Próxima aula, que a gente vai ver depois, é sobre a criação de material para deixar esse texto ainda mais interessante. Então fique ligado nas duas partes. Vamos lá? Eu indico não colocar o Text Plus lá na edição, quando você quer iniciar uma composição de Fusion para texto 3D, porque ele vai vir um texto bidimensional, daí você vai ter o trabalho de apagar e adicionar novamente. Então é mais fácil utilizar um Composition, um Fusion Composition lá em edição, e aí aqui você abre o Fusion e traz o texto 3D que você encontra aqui. Aqui nessa barrinha você encontra vários objetos para 3D. Então você tem, por exemplo, plano, cone, círculo, quadrado, texto e por aí assim por diante. É que quando você trabalha com objeto 3D, você não consegue conectar ele diretamente em Media Out. Ele não vai. Porque dentro do Text 3D, ele é um ambiente tridimensional. Esse ambiente tridimensional precisa ser renderizado antes de chegar no ambiente 2D, que é o vídeo final. Para isso, você também precisa utilizar esse nó, que é o nó Render. Então, eu vou jogar aqui o Render e conectar o Render ao Media Out. Assim que eu vou fazer é conectar o 3D ao Render antes de enviar ao Media Out. Você também poderia utilizar o Merge 3D, tem aqui o Merge 3D, que daí você poderia conectar outros objetos 3D a este texto, mas eu vou deixar por hora o Merge de fora, porque aqui nesse capítulo ainda o foco é a gente entender somente o texto 3D. Aqui a gente tem o texto 3D, no Viewer a gente está vendo o Media Out, então a gente não está vendo o ambiente 3D, a gente está vendo já o ambiente processado, renderizado. Não aparece nada na tela, porque a gente não escreveu nada. Então aqui no ambiente 3D do texto eu vou escrever ali AV Makers. E a gente consegue ver na tela. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o size. E a gente consegue perceber que, aparentemente, não mudou nada em relação ao texto bidimensional, né? Olhando assim, parece igual. Mas vamos ver que aqui, na parte básica, tem uma área nova, que é a área extrusão. Além disso, quando a gente for na parte aqui de movimentação, de translação, vocês vão ver que tem aqui Z Offset, Z Rotation, XY Rotation, assim por diante. Tem mais eixos de transformação. Então, a gente tem aqui na primeira categoria a parte básica de aparência. Então, eu vou colocar aqui a fonte que eu quero. Vou trazer aqui a fonte Robotô. Vou definir aqui que eu quero uma versão mais condensada. Então, bold condensado. E tá ali o meu texto. Aqui a gente tem aqui o tamanho, o espaçamento. As opções são tudo iguais. A gente tem mais para baixo daí a opção de extrusão. Aqui em extrusão, que é o que a gente tem de novo, de novidade, uma das principais novidades, a gente pode aumentar a extrusão do texto. Você consegue perceber como o texto começa a se projetar para frente? Parece que ele está fazendo um rastro, até porque ele está ganhando de fato um volume. Eu vou vir aqui na parte de transformação, a gente pode transformar por aqui. Vocês vão ver que eu tenho translação, rotação e pivô. Então, por exemplo, rotação, eu giro aqui o objeto em 3D. Consegue perceber que ele tem um volume? Se eu girar totalmente, ó, quando ele está de lado, a gente percebe que ele tem um volume. Eu vou resetar. Então, a gente pode transformar ele por aqui. Mas também a gente pode transformar pelas ferramentas. A gente tem aqui as ferramentas. Deixa eu só vir para o ambiente 3D para poder mostrar. E a gente tem aqui as ferramentas de transformação. Então, a gente tem aqui como aumentar a escala, rotacionar e movimentar direto pela tela. Ou, que nem a gente estava vendo antes, a gente pode fazer por aqui. E aqui vocês também perceberam outra coisa, né? A gente tem um ambiente 3D dentro do nó. Se você colocar ele no Viewer, a gente tem aqui o ambiente 3D. Eu vou colocar que eu quero ter dois Viewers. No Viewer da direita eu sempre gosto de colocar o Media Out. E daí no da esquerda eu vou colocar o ambiente 3D. A gente consegue ver aqui o ambiente 3D e o bidimensional. Nesse 3D, eu vou segurar a tecla Ctrl no computador e girar o scroll do mouse para a gente poder distanciar um pouquinho. Eu também posso clicar no scroll sem nenhum atalho, só clicar no scroll para fazer um pan e com Alt para girar, ok? Assim eu consigo ver aqui em outras posições o meu ambiente 3D, mas eu só estou mudando a posição de visualização, tá? Ele não muda o resultado final. Para eu mudar aqui a posição do objeto realmente no final, eu preciso selecionar esse objeto e vir aqui e movimentar. Percebam aqui que mudou o Y Offset, porque eu peguei o eixo Y, que é essa linha verde. Se eu pegasse o eixo X, que é a linha vermelha, vai mudar aqui o X Offset. E o Z é a linha azul, que é para vir mais próximo ou mais longe da gente. E aqui a gente tem também as rotações para girar o objeto, ou você clica aqui neste botão e você pode rotacionar por aqui o objeto. A gente consegue ver que tem os 3 eixos de rotação e o mesmo para a escala, se quiser mudar a escala do objeto. Então essas ferramentas aqui são uma mão na roda para você poder
ajustar a aparência do teu objeto no ambiente 3D. Ok, eu posicionei ele aqui no ambiente 3D, eu estou mais olhando aqui no resultado final, tá? Aqui é nesse exercício que vai ser o nosso objetivo, o resultado final. Agora eu vim em Shading e eu vou mudar um pouco a aparência dele, vou vir aqui em Material e vou escolher aqui colocar uma corzinha, vamos colocar, por exemplo, um azulzinho. E a gente consegue perceber que por mais que a gente tenha colocado aqui um volume, uma extrusão, ele não tem muita sensação de volume, né? Ele não fica muito interessante. Isso é porque a gente não tem luzes, não tem nada que ilumine. E se a gente não tem luz, a gente não tem sombra, a gente não tem a sensação de diferença do volume. Então eu vou aqui vir em Efeitos, Livraria de Efeitos, Tools, 3D, Luz. A gente vai explorar isso com mais calma no próximo capítulo. Por hora eu vou só colocar uma luz para a gente poder sentir a diferença. Eu vou pegar aqui uma luz de ponto, porque é uma luz simples e fácil de usar. Inclusive eu vou pegar 2 luzes de ponto. E a gente vai usar 2 luzes para iluminar o objeto, ok? Como eu coloquei 2 luzes de ponto aqui, a gente consegue ver aqui do ladinho, ó, o objeto da luz. Mas percebem que a gente não tem nenhuma diferença na tela ainda? Tem 2 motivos para isso. O primeiro motivo é meio óbvio. É porque eu não conectei essa luz no objeto. Eu precisaria conectar ele de alguma maneira. Mas para eu poder conectar um objeto 3D com outro objeto 3D, eu preciso de um Merge 3D. Só conectar aqui corretamente a saída. E ok, eu tenho o Merge 3D e agora eu conectei a luz de ponto com o Merge. Eu vou pegar aquela outra luz de ponto e percebam aqui que quando eu arrastar para esse Merge, ele conecta. Diferente do ambiente bidimensional, que você precisa ter um novo Merge para cada camada, para cada novo objeto, no 3D não precisa. Basta você colocar todos conectados no mesmo Merge, que fica uma beleza, que funciona certinho. Mas ainda assim não deu volume. Percebem que não tem nenhum volume? Além de eu conectar as luzes no mesmo Merge, eu preciso vir em Render e dizer: Fusion, por favor, habilite a iluminação. E pode habilitar sombras também. Se tivesse um plano no chão, ele ia jogar a sombra por esse chão. E já consegue ver ali as luzes. Agora, se eu selecionar cada um desses pontos de luz, eu vou pegar primeiro da frente. Percebam como eu estou mudando a posição aqui da área mais clara da luz. Então, eu estou movendo aqui a luz e a gente já consegue ver por esse brilho como a luz muda a sua interação com o objeto. Eu vou pegar agora a luz de trás. E essa luz de trás eu coloquei mais para fazer aqui, ó, esse volume aqui atrás, tá vendo? Meio como se fosse um ring light, uma luz de contorno. Só para dar um pouquinho mais de volume no objeto. Percebe ali a diferença? Ó, ele está atrás, então ele não ilumina a parte da frente. Se eu puxar ele para frente, ilumina a parte da frente. Se eu puxar para trás, ele só ilumina a parte de trás. A gente pode controlar aqui a intensidade, se você quiser mais claro ou menos claro. Então você pode controlar na luz a cor dessa luz. Caso você quisesse tingir esses brilhos, consegue ver que está um verdinho ali. Vou colocar aqui, ó, um tom meio azulzinho. Então você pode tingir esse brilho. Você pode controlar a sua intensidade para fazer esse volume no objeto. Ok, eu coloquei aqui uma luz mais para a gente poder sentir outras opções do texto 3D. Então eu vim aqui no 3D e aqui no Extrusion, a única coisa que a gente fez por enquanto foi aumentar a profundidade. Então aqui a gente tem a profundidade. Mas além da profundidade, a gente também tem o estilo de extrusão. E nesse estilo de extrusão está o clássico, que é uma linha reta, mas eu também posso mudar para Custom. E aqui em Custom ele vai trazer um chanfro, quer dizer que eu vou ter aqui nas laterais uma bordinha como essa. A gente não está vendo a bordinha porque a sua espessura está em 0. Se eu aumentar a espessura, a gente já começa a ver ali uma bordinha saindo em volta do texto. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho o zoom para ficar bem perceptível. Ó. A gente tem aqui uma bordinha com a espessura que a gente indicar aqui. Ele também pode aumentar e diminuir o número de subdivisões, quer dizer que ele vai tirar esse polígono aqui mais suave ou menos suave. Com menos subdivisões ele renderiza mais rápido, mas pode acabar aparecendo algumas falhinhas, né, nas bordas, alguns quebrados, algumas coisas que você acha meio estranho. Principalmente com fontes mais complexas, coisas que tenham muita serifa e acabamento. Bom, isso também tem uma opção de suavização, para suavizar o processamento. A gente consegue ver como ele influencia um pouco as quinas, as dobras dos objetos. Bom, mas o mais importante aqui é a espessura e aqui esse custom. Esse custom é um desenho de curva de como vai ser esse chanfro. Eu vou vir aqui nele e vou dar um reset. Na verdade eu não tinha mexido, então não precisava resetar. Mas quando você quiser resetar, se você fez uma customização aqui na curva, você pode clicar com o botão direito
e você pode vir aqui em Reset. E também tem uma opção de Revert, que inverte o desenho desse spline, dessa linha de Bezier. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse pontinho, eu vou apagar esse pontinho, a gente tem só esse ponto. Aí, ó, deixei ele numa linha reta, então a gente tem uma transição linear na borda. Se em vez de linha reta eu colocar uma curva, você consegue perceber como fica arredondadinho no canto do objeto, ó? Ele está fazendo uma transição mais arredondadinha. E ele está fazendo isso côncavo, então é um arredondadinho para fora. Se eu puxar o arredondadinho para dentro, daí eu faço ele côncavo. Eu estou jogando arredondado para dentro do objeto. E, inclusive dá para fazer com os dois, né? Depende de como você posicionar aqui. Dá para ele começar meio côncavo e terminar côncavo. Não sei se essa pronúncia é certa, mas acho que deu para entender. Um faz uma curvinha para fora e outro para outra direção faz uma curvinha para dentro. Isso faz assim um acabamentinho arredondadinho no seu bevel, no contorno do objeto. Eu achei que assim ficou bonitinho, com esse arredondadinho. E eu vou deixar assim. Porque eu gostei, achei que ficou legal. Olha em clássico e em custom do jeito que eu deixei. Ficou mais bonito, né? Clássico e custom. Depois que você processar o texto 3D, se você quiser interagir ele com outros objetos bidimensionais, daí você tem que jogar esse render dali em diante os objetos bidimensionais. Você não consegue jogar objetos bidimensionais dentro desse 3D, ele só aceita objetos 3D, mas não é nada complexo. Eu poderia jogar aqui, por exemplo, um plano 3D, e neste plano 3D eu poderia trazer aqui uma imagem. Eu vou trazer aqui essa imagem do céu, jogo a imagem do céu no plano 3D e pronto. Assim eu estou transformando um bidimensional num 3D para interagir com o ambiente. Daí eu posso vir aqui e posicionar esse plano junto no meu ambiente 3D, ok? E tudo no mesmo Bird. Mas se você quer interações bidimensionais, eles vão vir depois do 3D. Então, por exemplo, se eu quero adicionar um background e pronto. Agora que eu adicionei um background, ele veio aqui em foreground, ele veio com o primeiro plano. Deixa eu dar um Ctrl T e eu tenho um background. Nesse background eu posso vir aqui, a gente já trabalhou várias vezes com o background. Eu vou dessa vez só mudar, em vez de sólido, eu quero uma gradiente. Quero essa gradiente aqui radial. Posso escolher aqui um ponto de início, um de fim, através desse controladorzinho aqui. E aí a gente pode customizar a aparência. Eu vou pegar esse ponto preto e vou copiar aqui a área mais clara do texto. E no ponto branco, que é o de fora, eu vou puxar a área mais escura. Aqui a gente tem um deslocamento, que você pode aumentar e diminuir. Também ele aceita alfa, daí você customiza ali como você achar interessante para a sua imagem de fundo. Daí imagine que você quisesse ter aqui algum outro tipo de acabamento, tipo um ruído, um efeito de brilho, qualquer coisa assim. Tudo isso vai vir na sequência desse merge como post effects, como efeito de acabamento. Então você processa em 3D, com o merge você pode conectar outros objetos bidimensionais e a partir dali você trata como qualquer objeto bidimensional. Eu posso vir aqui e apertar na sequência que eu quero um noise, que na verdade aqui se chama grain, né? Aí você adiciona lá o grão que você gostar mais. Eu vou colocar um grão simples, só por questão de processamento. Se você quiser fazer um deslocamento de cor, para ele não ficar tão nítido, você pode pôr ali um transform, no caso transform bidimensional, porque está após o 3D. Eu vou mudar aqui somente o canal azul, ou melhor, todos menos o azul. De qualquer maneira, eu quero separar o azul do resto. E eu posso fazer aqui um pequeno deslocamento no canal de cor, vai criar esse pequeno efeitinho aqui de aberração cromática. Posso colocar aqui também um lens distortion na sequência, para que a imagem não pareça tão certinha. Aí você vai brincando, você poderia colocar um monte de efeito. Eu vou colocar aqui um efeito diferente que a gente ainda não usou, que é o efeito filter. O filter, ele aplica filtros que lembram mais ou menos um filtro do Photoshop. Você tem aqui esse efeito que lembra o emboss. Tem esse aqui que é mais um emboss mesmo. E, bom, aí por aí vai. Tem vários tipos aqui, meio desfoque. Esse aqui faz um contorninho, que é até o que eu acho que eu vou usar. Você tem aqui algumas opções diferentes de efeitinhos que você pode colocar. É como se fossem aqueles filtros do Photoshop bem simples. Mas o que eu vou fazer aqui é pegar duas cópias dele. Então eu vou jogar aqui o merge. E aí eu vou ter assim, a imagem
vindo para o Merge, e a imagem indo para o Filter e vindo para o Merge. E daí indo em Media Out. E assim eu posso jogar esse contorno, tá vendo? Ó, eu pego no filtro, crio o contorno, e no Merge eu mesclo com a imagem original de novo. E aqui eu tenho a saída. Eu acho só talvez que eu possa pegar ele antes do grão, para que eu não faça isso com o grão também. Então eu vou jogar desde o Merge pro Filter, que daí, ó, aqui sem o grão, e tem o Transform também, que eu joguei antes do Transform, mas acho que ficou legal. E aqui depois de tudo, inclusive do Lens Distortion. Então acho que aqui é a melhor opção, se eu não quero ter esse deslocamento por causa do Lens Distortion, que até eu achei que ficou interessante, sabe? Mas se você não quiser, é só pensar na lógica, a ordem de camadas. O grão está acontecendo antes do filter, por isso está estragando tudo. Porém, tudo isso eu queria que acontecesse antes do filter. Então, em vez de eu puxar o filter de antes, eu posso só jogar o grão para depois. E dessa maneira eu posso puxar o filter daqui mesmo e só o grão que eu apliquei depois. Parece uma ideia mais lógica, né? Mais sensata. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, não esqueça de compartilhar com seus colegas filmmakers. E se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, coloque aqui embaixo e a gente vai conversando. Te encontro na próxima aula e até mais.